Voltando ao nosso estudo do Apocalipse, capítulo 2, há 7 igrejas, que são 7 períodos cronológicos da história da igreja cristã. Apocalipse 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Na tradução antiga é como cobre polido. Esse latão reluzente tem cor de cobre quando você passa aquele polidor. Tá? 19. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Engraçado, né? Que muitas vezes a experiência cristã daquele que larga o primeiro amor é que quando você volta ao primeiro amor, você volta com mais intensidade de quando você tinha descoberto ele pela primeira vez. 20. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Se lembra daquela mulher que a gente estudou no Apocalipse capítulo 12? A mulher vestida de sol, que tinha a lua nos seus pés, que tinha uma coroa de 12 estrelas, que estava grávida de um filho homem, sendo perseguida pelo dragão, a antiga serpente. Esse filho nasceu, a serpente deu o bote, o dragão deu o bote em cima desse filho, ele foi arrebatado para o céu, junto com o trono de Deus, e depois o dragão, no capítulo 12 do Apocalipse, vai perseguir o restante dessa mulher virgem, branca, com vestido da cor do sol. Então, no Apocalipse capítulo 12, tem uma mulher vestida com roupas puras, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa debaixo, e uma coroa de 12 estrelas. Os filhos dessa mulher, os restantes dela, é que serão perseguidos pelo dragão. Quem são os restantes dessa mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Porque o testemunho de Jesus é o dom de profecia. É um povo que tem profecia dentro da mente, dentro dos lábios. Porque o Espírito Santo vai fortalecendo e corrigindo. Porque sem profecia, nós iremos nos corromper. Então, aqui em Apocalipse capítulo 3, 2, aparece uma mulher. Só que essa mulher, ela é definida, ela tem um nome. Chama-se Jezabel. Não é aquela mulher do Apocalipse 12, porque aquela mulher do Apocalipse 12, mesmo não tendo nome, nós sabemos que ela tem uma roupa que cor branca, ela tem a lua nos seus pés e ela tem uma coroa de 12 estrelas. Jezabel não teve coroa de 12 estrelas e Jezabel nunca vestiu de branco. Nós vamos ver que roupa que Jezabel vestia. Então, lembre-se que Apocalipse capítulo 17 tem uma outra mulher montada na besta fera do Apocalipse. Agora, essa mulher é que nós temos que ver se parece com a Jezabel do Apocalipse capítulo 2. Então, o Apocalipse, o quarto período da história cristã, traz um marco dentro dele, que é uma mulher. Mas nós sabemos que no Apocalipse tem duas mulheres, uma pura e a outra prostituída. Uma no capítulo 12 e a outra no capítulo 17. E nós temos que ver com qual que Jezabel parece, se com a do capítulo 12 ou se com a do capítulo 17. Vamos seguir no versículo 21 do capítulo 2 de Apocalipse. E dei-lhe tempo para que Jezabel se arrependesse, e ela não quer arrepender-se de sua prostituição. 22. Eis que laço num leito de dores e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, e se não se arrependem das obras dela, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins, os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas. Mas a salvação não é pela fé. O mundo protestante, neopentecostal, eles não ensinam que a salvação não é pela fé, e agora está dizendo que nós receberemos o nosso galardão de acordo com as obras. 24. Digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira. Quais? Uma classe está com Jezabel. A classe que não está com Jezabel é o demais. Tá? Vocês têm que ter essa definição gramatical. Quem é a outra classe sem ser os demais? Os de Jezabel. E quem são os demais aqui? Que não é de Jezabel. Então vamos lá. Olha, 24. Digo-vos,
porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina de Jezabel, que não conheceram as chamadas profundezas de Satanás, e que outra carga vos não porei. Mas os que tendes, retendo-o até o que venha, até que eu venha. Ao que vencer, ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as de modo que são quebrados os vasos de oleiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O nome da igreja, o nome da quarta igreja, Tiatira. Nome da primeira, Éfeso. Nome da segunda, Esmirna. Nome da terceira, Pérgamo. O que significa a primeira? Éfeso, desejável. A segunda, Esmirna, cheiro de mirra, cheiro suave. Pérgamo, elevação alta, porque a cidade de Pérgamo ficava no morro. E o que significa agora Tiatira? Sacrifício de contrição. Sacrifício de contrição. Muitas pessoas tiveram que fazer sacrifícios, porque Tiatira significa isso. Vamos para Apocalipse 1. Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. 11. Que dizia, olha o que a voz dizia. 12. Voltei para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candeeiros de ouro. 13. No meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do... Como é que esse filho do homem estava vestido? Com roupas largas, cingido à altura do peito, um cinto de ouro. Cabeça e cabelos, brancos como a lã, olhos como chama de fogo, e os seus pés, no versículo 15, semelhantes a latão reluzente. Agora veja, que lá no versículo 18, quem é que tem olhos na chama de fogo? O filho de? Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Quem é que tem olhos como chama de fogo? Filho de Deus. Quem é que tem pés semelhante a cobre polido, a latão reluzente? Filho de Deus. Mas no capítulo 1 desse mesmo Apocalipse, João viu o Filho do Homem andando entre 7 candeeiros e 7 estrelas, não é isso? E ele tinha o quê? A mesma descrição de partes do corpo como tem esse. Veja que no capítulo 1, João define esse homem com cabelo de neve, olhos de fogo, cinto de ouro, latão reluzente. E se você continuar lá no 1, tu vai ver que da boca dele sai uma espada. Esse filho do homem é o filho de Deus, porque no capítulo 1 não tinha definido quem ele era, só tinha falado filho do homem. Mas no capítulo 2, versículo 18, esse filho do homem, essa pessoa que era toda branca, que sai fogo, que sai espada, esse é o filho de Deus. Então ele é Jesus. Veja que no Apocalipse, o único versículo que tem definido filho de Deus é em Tiatira, é aí. Acho que vocês não perceberam a dimensão do que a gente quis dizer. Olha. Ei, a única parte do Apocalipse que tem definido Jesus como filho de Deus é nesse versículo, Apocalipse 2, 18. Por quê? Porque aí ele... Porque aí ele definiu esse homem como filho de Deus. Por quê? Por que foi preciso da Bíblia definir uma única vez num livro aonde é todo simbólico que realmente há um filho de Deus? Será se nesse período, depois do ano 531, 538, Satanás teria a audácia de nomear alguém aqui na terra como filho de Deus? Se Satanás odeia a Cristo, se ele quer destruir a Cristo, então era mais fácil ele nomear uma pessoa no lugar de Cristo, já
já que Cristo já tem 500 anos que subiu. Tem tantos anos que ele subiu, que de repente as pessoas começarão a duvidar se ele vai voltar ou não, ou se ele vai demorar 10 mil anos para voltar. Então, se eu inculcar na cabeça das pessoas, uma pessoa no planeta Terra que seja nomeado como Filho de Deus, eu vou ter sucesso, porque as pessoas deixarão de olhar para o Filho de Deus e olhará para a pessoa que eu estou indicando que é o Filho de Deus, mesmo falsamente. Pode sentar. Ele poderia ter escolhido você. Essa possibilidade aqui não está descartada. E a gente defende que foi necessidade divina de Deus definir que esse é o Filho de Deus. Porque nesse período de Tiatira, Satanás, depois de ter jogado a sua doutrina falsa dos nicolaítas e dos seguidores de Balaão, agora ele vem com um discurso de que pode ter no planeta Terra um Filho de Deus. E esse Filho de Deus veio fazer o que no planeta Terra? Veio salvar. Mas ele veio salvar o quê? Uma igreja. Uma igreja que é simbolizada por uma mulher. E o que Jezabel está fazendo no meio aí dessa história? Se você agora tem um homem, um Filho de Deus e uma mulher, só que esse Filho de Deus, ele nunca vai poder ter a relação com Jezabel, porque ela é prostituída, porque a relação espiritual entre o Filho de Deus é com a mulher do Apocalipse 12, que é uma mulher pura, aquela que os cristãos, que a liderança, aquela que o Espírito Santo está preparando para encontrar com Jesus e para fazer esse casamento espiritual. Então Jezabel, estando no meio de Tiatira, é uma demonstração de que poderia-se ser nomeado um Filho de Deus, porque agora faz sentido. Você teria o Filho de Deus com Jezabel, que é a mulher prostituída, um filho falso e uma igreja falsa. Satanás sempre lutou contra Deus. Satanás sempre lutou contra a sua lei. Satanás odeia o sábado. Satanás odeia tudo aquilo que vem de Cristo. Então a coisa mais fácil qual era? Era não destruir os cristãos abertamente na escopeta. Vai lá, levantou ali da trincheira. Pum! Não. Vamos lá e vamos conversar com ele. Por quê? O que Balaão fez? Balaão chegou e falou: nós não vamos conseguir amaldiçoá-lo, a não ser se nós fizermos o quê? Uma festa. E não há festa entre o Filho de Deus e Jezabel, porque é uma relação prostituída. A festa se dá entre o Filho de Deus e a mulher pura. Então, quando Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, Balaão falou: vamos fazer uma festa, porque assim a gente engana eles. E já na sequência aparece Jezabel. E o que Jezabel fez? Agora vamos ver. Porque a igreja vinha de quê? A igreja vinha de uma corrente dos nicolaítas que dizia: a carne e os apetites não precisam ser subjugados. Depois entrou Balaão dizendo o quê? Vamos festejar com a vizinhança. E não foi isso que Balaão fez? Só faltava o Jordão. Do lado do Jordão tinha Jericó e Canaã. Era atravessar o Jordão, peitar Jericó e ganhamos a terra. E o que Balaão fez? Eles vão herdar a terra. Balaque, rei de Moabe, falou: vamos fazer uma festa, vamos fazer uma festa. Porque na festa a gente dá o quê? Comida que ele não pode beber, música que ele não pode escutar e garota que ele não pode ter. A gente pega todos os rapazes do povo de Deus, e o povo de Deus agora não tem mais exército para batalhar. Entendeu, Pedro? Entendeu? Como a guerra, ela é uma guerra diferente. Aí quando a igreja começou a entrar por volta dos anos 500, aí entra mais uma outra doutrina que vai fulminar com a igreja, que é a doutrina de Jezabel. Que doutrina é essa? Vamos para o Velho Testamento. Agora nós temos que recorrer à Bíblia. Certo? Primeiro Reis. Primeiro Reis 16. Bom,
Deus não possuía rei na terra, porque o seu povo tinha uma forma de governo teocrático, no qual quem rege é Deus. Só que Deus nomeou juízes. Pedro, Deus nomeou juízes. Deus nomeou juízes para que esses juízes estabelecessem as leis divinas dentro do país, para que o país tivesse decência, ordem e organização. Aí o povo, olhando para a vizinhança, falou: não, nós queremos um rei bonito, com uma mulher bonita, com um cavalo bonito, com um filho bonito e com um guarda bonito, porque toda nação tem isso. Aí Deus falou: é isso que vocês querem? É, então vá, que eu vou mostrar quem é o rei de vocês. Mostrou Saul. Saul era uma pessoa que ele refletia a personalidade coletiva de todos os habitantes da nação, ou seja, fraqueza, dúvida e um homem que não era persistente. Aí o que aconteceu? Deus falou: é isso que vocês são, igual ao rei. Aí pegou e ungiu Davi. Davi assumiu, fez o que Deus queria, que era guerreiro, avançou na causa, avançou na obra, mas na hora de construir o templo, Deus falou: não vai ser a mão do guerreiro, mas sim a mão do sábio. Salomão constrói o templo. Do Salomão para Jezabel, só são 40 anos, viu, pessoal? Vamos ler agora. Entendeu? Ok? Se situaram aí no espaço, todo mundo? Tá? De Salomão para Jezabel só foram 40 anos. Olha o que aconteceu. Vamos ver. No 38º ano de Asa, 1 Reis 16, rei de Judá, começou Acabe, filho de Oni, a reinar sobre Israel, e reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Detalhe, parem todos e olhem para cá. Olha. O reino já havia sido dividido, porque quando Salomão apostatou, Deus mandou o profeta falar que ia dividir o reino devido à apostasia. Aí o filho de Salomão, o herdeiro, Jeroboão, perdeu o reinado para um outro servo de Salomão. Então aí a igreja já estava dividida. Judá para um lado, Israel para um lado, Samaria para o outro. Tudo bem? Um ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim. Os outros ficaram com as 10 tribos de cima, que Judá era lá embaixo e fazia fronteira aos arredores de Jerusalém com Benjamim. Tudo bem? Então, na época de Acabe, foram mais ou menos 40 anos depois de Salomão, e a igreja já estava dividida em 2. O reinado já tinha dividido. 2 tribos para um lado e 10 para outra. Vamos ver aonde Acabe estava. Tá? E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam. E como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. 32. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que ele edificara em Samaria. Aí vocês podem perguntar: como que naquela época, logo depois, 40 anos de Salomão, o templo já tinha sido construído, 600 quilos de ouro? O templo era uma santidade e uma serenidade, tanto que no dia da inauguração, uma das filhas do rei do Egito desmaiou, de tão bonito que era a cerimônia dentro do templo. Imagina, depois de 40 anos disso, um rei pegar uma mulher pagã e levar para lá, e lá eles fazerem um culto idólatra, inclusive construir um outro altar para outro Deus. Você veja como é que o homem tem inclinação a esquecer das coisas sagradas e a ir para as coisas profanas. Foram poucos anos para que essa apostasia chegasse numa culminância tão grande. A apostasia é o quê? Afastamento da fé que você prega. Se hoje você prega que reconhece o sábado como dia santo, e amanhã já passa a reconhecer o domingo, você apostatou da fé do sábado. Isso é apostasia. Então, a nação judaica chegou ao cume da apostasia, que construiu um altar a Baal. Agora eu pergunto para vocês: por que Babilônia
destruiu Jerusalém. Nós lemos isso. Quais eram os pecados do povo de Deus que Deus fez com que Nabucodonosor levantasse a chibata e batesse no povo dele, para o povo dele, através do castigo, reconhecer o caminho verdadeiro? O que foi? O que levou? A gente leu sábado passado. O povo de Deus esqueceu do sábado e o que aconteceu? Jeremias olhou e falou: por que vocês não estão guardando o sábado? Vocês vão ficar 70 anos aonde? Em Babilônia. Para lá, sem Deus, sem casa, sem parente e sem mais ninguém, vocês voltarem para o Deus verdadeiro. E Deus faz isso. Deus deixa o homem ir até onde ele quer. E quando o homem chega até onde ele quer, se for um caminho diferente dos caminhos de Deus, Deus vai buscá-lo, nem que seja com chicotinho. Não tem jeito. Porque Deus ama. E o amor de Deus, às vezes, é um amor que precisa bater para você sentir aquilo na pele e falar: não, esse é o verdadeiro amor, porque aquele está me enganando. Então, o que levou a Babilônia a destruir o povo de Deus? Porque o povo de Deus não destrói, porque a vitória é de Jesus. Como é que o povo de Deus pode ser destruído? Se ele não obedecer. Aí ele é hipócrita. Ele prega, mas não pratica. Aí Satanás leva a vitória. E veja, aqui foi antes de Babilônia, meus queridos. Aqui foi 40 anos depois de Salomão. Babilônia está lá na frente, ó. Isso aqui de Jezabel foi antes. A história que aconteceu com Jezabel foi entre Davi e Babilônia. Mas o que levou o povo de Deus a ser cativo em Babilônia foi a transgressão do sábado, que originou aonde? Na apostasia de Salomão, passado para os filhos, e os filhos foram e trouxeram Jezabel. Devido à apostasia de Salomão, porque Salomão chegou a ter 1000 mulheres, Salomão chegou a ter tanto uma distância de Deus, que Salomão, ele se direcionou para o caminho da pornografia e da sensualidade. Tudo dele era mulher. Ele chegou até a ter relação homossexual. Orgia. Entrava mulher, homem, era tudo, ele estava querendo já. Ele chegou até esse absurdo. Só para mostrar para o mundo o que é a cegueira de Satanás e o que Satanás faz com um homem quando ele torna-se escravo do pecado. Agora, a apostasia de Salomão fez com que Acabe também trouxesse uma mulher pagã. Mas quem tinha sido exemplo de trazer mulher pagã? Salomão. Olha que Babilônia está lá na frente, a gente está aqui em Jezabel. Logo que? Nos descendentes direto de Salomão, que partiram para essa fraqueza de ser mulherengo. E nessa história, Acabe, tendo um mau exemplo de Salomão, mesmo Salomão tendo se convertido e morreu, selado, está lá guardadinho para a primeira ressurreição. Mesmo assim, se você pecar, Deus lhe perdoa, mas Deus não pode apagar as consequências do pecado. Aí tu tem que carregar nas costas. E Israel carregava na costa a consequência do pecado de Salomão, que era o quê? Trazer mulheres de fora. Certo? Quando Jezabel apareceu dentro da igreja, que até então não tinha aparecido ela. Quando ela apareceu, foi consequência de quê? De erro da liderança, de mau exemplo do rei. E aí Acabe, já sabendo disso, foi e pegou. Olha, quando a gente olha o mapa, vamos puxar, né? Quando a gente olha o mapa, aqui está Israel, tá? Ok? Aqui é o mar Mediterrâneo, certo? Aqui está quem? Aqui está Iraque, não é isso? Que é Babilônia. Aqui está o Egito, né? Aqui é o Mar Vermelho, aqui na pontinha que eles passaram aqui por cima. Aqui está, hoje é a Turquia, é a Bulgária, aqui é a Rússia já ali, né? Certo? Agora veja. Jezabel veio e construiu um altar aqui dentro. Foi a primeira coisa que ela fez. Construiu um altar. Qual é a pregação do primeiro anjo? Primeiro anjo do Apocalipse, capítulo 14.
o anjo passando no meio do céu, pregando o evangelho eterno a todos os que habitam sobre a face da terra, nação, tribo, língua e povo, dizendo: temei a Deus e dá-lhe, porque é chegada a hora do seu, e adorai. Então ela fez uma adoração. Lá em Apocalipse está falando para a gente adorar ao Criador, aquele que fez os céus, a terra, o mar, em tudo que nele há, no sexto dia, e no sétimo descansou, abençoou e santificou. Mas Jezabel foi adorar quem? Baal. Mas doutor Carlos, calma. Você está dizendo que a Babilônia foi depois dela, e você está dizendo que a maior forma de adoração em Babilônia era Baal. Claro, Babilônia aqui, gente, já existia, só que Babilônia nunca tinha aparecido no mapa. Por quê? Porque só tinha líder sem destaque. Quando entrou um líder de destaque, Nabucodonosor, fez Babilônia o Império Mundial. Só que Babilônia aqui já existia. Aí é isso que eu quero chegar no mapa. Ó, Israel, tá? Jerusalém está aqui embaixo. Qual é o mar em Israel? Rio Jordão, Mar da Galileia, Mar Morto. E o Rio Jordão corta Israel inteiro, ligando os dois mares. Aqui é o Mar Mediterrâneo. Tudo bem? Aqui, gente, ó, é a Fenícia. Esse lado. E a Fenícia tem uma cidade chamada de Sidom. Depois que eles conquistaram, isso aqui virou uma das tribos. Tudo bem? Mas o Sidom, essa cidade de Sidom já existia pelos fenícios. E os fenícios tiveram contatos com os adoradores de quem? Da Torre de Babel. Daí eles, nesse lado, adorar Baal, porque eles já tinham vindo de lá para cá. Quando a torre foi destruída, lá, todos aqueles povos saíram a desbravar novas terras. Mas um remanescente da Torre de Babel ficou na base da torre, que deu a cidade de Babilônia, que hoje é o Iraque. Mas parte deles saíram daqui e vieram para cá. E aqui era onde o pai de Jezabel dominava, essa parte. Aí o que acontecia? Eles eram pagãos e depois Israel até... Você se lembra que você machucou aqui o dedo? E futuramente esse espaço foi até comandado pelo povo de Deus. Agora veja, qual foi a primeira coisa que ela fez? Fez uma adoração a Baal. Muito bem. Agora veja. Vamos para... Vamos para 1 Reis 21 agora. Primeira coisa, ela fez uma adoração que não era adoração ao Criador. Olha o que está acontecendo dentro da igreja. Depois, 1 Reis 21. Não houve, porém, 1 Reis 21, versículo 25. Não houve, porém, ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. E fez grandes abominações segundo os seus ídolos, conforme tudo que fizera aos amorreus, os quais o Senhor lançou fora de sua possessão de diante dos filhos de Israel. Veja que ninguém nunca dentro da igreja chegou ao ponto de apostasia como Acabe chegou, a não ser os israelitas influenciados por Balaão. Nós temos dois momentos críticos dentro da igreja. O primeiro, Balaão, quando estava na margem do Jordão, que ia herdar a terra, promover uma festa e 24 mil pessoas morreram. Depois, na época de Acabe chegou a um ponto parecido com aquele ponto de Balaão. Por isso que os dois são citados nos períodos da igreja, que aquela história iria se repetir. Então, o que ela fez? Adoração, e depois ela fez o quê? Costumes pagãos, a idolatria. Depois, o que Jezabel fez mais? Vamos agora para 2 Reis 9.
O que Jezabel fez mais dentro da igreja? Segundo os Reis 9. Primeiro ela fez uma forma de adoração pagã, Baal. Depois ela trouxe outros costumes. E agora? Segundo os Reis 9:30. Depois Jeú veio a Israel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos e enfeitou sua cabeça e olhou pela janela. Isso aqui o que é? Indumentária. É indumentária? Indumentária. O que é indumentária? Aqui no corpo. Então Jezabel, o que ela fez? Fez um altar para um Deus diferente, trouxe costumes e trouxe coisas diferentes do estilo de vida da igreja. Muito bem. Agora o que aconteceu aí? Olha, azul. Não, apagador. Presta atenção, gente, agora. No ano 323, esse foi o ano da lei dominical de Constantino, confirmam? Ou é 313? Sabe o que me fugiu agora? Não sei, né? Vamos pôr. Eu estou sem a data aqui, talvez eu ache aqui na frente. Olha, vocês têm que pôr uma coisa aqui na cabeça. O imperador Constantino, olha o que aconteceu. O imperador Constantino, nesse período aqui, no terceiro, aonde nós temos o trono de Satanás, colocou uma lei mundial, falando que todo mundo do planeta tinha que guardar o domingo. Nós temos o original dessa lei, para quem quiser. Tudo bem? Para qualquer pessoa, nós temos a lei no Código Civil Romano, o livro, o parágrafo e tudo. Muito bem. Essa é uma data que nós não exploramos ela nesse estudo. Por quê? Porque nós havíamos de explorar ela aqui. Agora lembra-se, o período de Jezabel começa em 538. E essa lei dominical foi no terceiro período, aonde Satanás colocou o seu trono. Muito bem. Vamos para frente agora. Esse era um detalhe que a gente não havia explorado ainda. Nós estamos em 2º Rei, né? Muito bem. Agora tem um detalhe aí que nós temos que comentar, que é esse aqui, ó. Nós fomos achar na Bíblia isso aqui, ó. Jeremias, vamos lá. Vamos para Jeremias agora. O que tem a ver o que Jeremias vai falar com a adoração de Jezabel? Jeremias 43. Jeremias foi depois de quem? Foi depois de Jezabel. Jeremias já foi antes do cativeiro babilônico. O que tem a ver Jeremias com Jezabel? Aqui, ó. O que tem a ver Jeremias com Jezabel? Está aqui. Jeremias 43:13. E quebrará as colunas de Bet-Seme, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará fogo. Ei, irmão Carlos, você citou o Egito e agora já tem lá no Egito. Olha, isso aqui é o ponto básico da compreensão. E vamos pedir a iluminação do Espírito Santo a compreender o que aconteceu dentro da igreja. Ó, nós temos o Egito e aqui nós temos Jezabel.
Jezabel. E nós citamos Jeremias. Vamos ver o que tem a ver de Egito com Jezabel. Uma coisa nós sabemos, que Jezabel adorou a Baal e construiu um templo dentro da igreja. Agora, o que tem a ver o Egito aí? Gente, se nós compreendermos isso, a gente vai compreender a base de tudo que aconteceu dentro da igreja. Veja, Jeremias, ele foi levado ao Egito pelo povo, certo? Para que Jeremias também pregasse lá e visse que a mesma idolatria que tinha Israel estava no Egito, porque tinha passado do Egito para Israel. Como? Você lembra lá naquele mapinha? Ó, aqui é a Fenícia, ó, pessoal. Aqui é o mar Mediterrâneo. Aqui é a Babilônia. Ó. E aqui é o Egito. Os Sidons. Essa cidade de Sidon tinha sido composta por quem? Por pessoas que tinham saído do Egito e por pessoas que tinham o quê? Vindo da destruição da torre de Babilônia. Será que a forma de culto do Egito era a mesma que tinha lá na Babilônia? Vamos ver agora. Olha aí, vamos ler novamente. E quebrará as colunas de Bet-Sames, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo. O que é Bet-Same? Bet-Same era um altar onde tinha colunas na frente. E esse altar era de adoração ao sol. Só que dentro dele era adorado uma deusa feminina. Você se lembra que desde a primeira igreja, Éfeso, que existe uma mulher sempre em Éfeso? Qual era a mulher pagã que estava lá? Diana, Artemises. Depois passou para outra deusa em Apocalipse 2. Vamos ver essa. Vocês não vão lá não. Fica aí, que eu mesmo tenho anotado aqui. Olha só como a igreja de Deus era influenciada por uma ideia de uma deusa, uma mulher deusa. A primeira foi Diana, em Éfeso, chamada a Grande Mãe, certo? Depois, em Esmirna, essa mesma Diana passou a ser adorada por um outro nome. E em Tiatira, acredita-se também que havia uma mulher adorada lá nessa casa que era feita para o sol. Não vou misturar. Não vou misturar porque tudo está relacionado para a gente não confundir. Então no Egito nós temos um altar aonde adorado tem a casa do sol. Ela é chamada de Bet-Sames. Tudo bem? Ok. Aqui era a casa do sol. Dentro dessa casa eles adoravam uma mulher também. Muito bem. Jezabel, o que fez? Jezabel era adorada, ela era uma mulher, e ela fez um altar a Baal. Mas esse Baal que ela fez, nada mais é do que o Deus Sol. É o mesmo. Esse Bet-Sames que tinha no Egito foi uma cultura que veio para dentro da igreja. É o mesmo, era a mesma coluna, era o mesmo altar. Por isso que Jeremias, quando entrou lá, viu que era para destruir, porque era o mesmo que tinha na terra dele. Já estava tudo misturado. Uma adoração ao sol. Agora tem outra citação aí, no próprio Jeremias, que é essa aqui, ó. Jeremias 44:15, aonde dizendo que todo o povo que habita na terra do Egito em Patros, dizendo, versículo 16, que anunciaste em nome do Senhor, não te obedecemos a ti. 17, certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da sua boca, de queimarmos incenso à rainha do céu e de oferecermos
libações como nós, nossos pais, nossos reis, príncipes, tudo que nós temos feito na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém. Então tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não via mal algum. Agora, quando nós paramos de queimar incenso, 18, a rainha do céu, de oferecer libações, passamos a ter falta de tudo. E fomos consumidos pela espada e pela fome. E nós, as mulheres, quando queimávamos incenso, a rainha do céu e oferecíamos. E aí ele vem dizendo, o que tem esse versículo, esse capítulo 44, 15, 16, 17, 18 e 19, com Jeremias 43, 13? É a mesma coisa. Jeremias 43, 13 é a mesma de Jeremias 44, 15, 16, 17, 18 e 19. Por quê? Porque o povo, ele estava fazendo a mesma adoração que acontecia lá no Egito. E se lembra que a Bíblia aí citou agora a rainha do céu? Ó, vamos voltar lá? Jeremias 44, 15. Jeremias está dizendo para o todo o povo, ó, 17, se vocês pararem, tudo aquilo. E no 17 ele diz, incenso à rainha do céu. 19, quando nós mulheres estávamos queimando incenso para a rainha do céu, exatamente, essa mulher que era cultivada dentro do templo de Bet-Sames, que era um templo erguido ao Deus Sol, passou a ser a mesma mulher que Jezabel fez que queimasse incenso a ela, já que agora ela era a rainha do céu do Egito, ou do céu de Judá, do céu de Israel, já que ela estava casada com o rei. Então a mesma coisa que se fazia no Egito passou-se a fazer dentro da igreja. Só que Jezabel era adorada como se fosse essa rainha mãe do Egito. Quem é a rainha mãe do Egito? Vamos para a história. Ó, isso aqui também a gente conseguiu. Ó, o bezerro de ouro era uma imagem de Apis, o boi sagrado do qual os egípcios adoravam e com o qual naturalmente se familiarizaram os israelitas durante sua estada no Egito. Encontramos as seguintes declarações com respeito a Deus Apis e ao que ele simbolizava. Apis foi adorado pelos egípcios, os quais o consideravam como símbolo de Osíris, deus do Nilo, esposo de Ísis, a grande divindade egípcia. Aqui, ó, presta atenção. Ísis. Quem era Ísis? Essa mulher, que depois passou a quê? Jezabel. Mas o que eles adoravam? O que eles adoravam? Olha lá. Apis foi adorado pelos egípcios, os quais o consideravam como símbolo de Osíris, deus do Nilo, esposo de Ísis, e a grande divindade egípcia. Todos os mistérios dos egípcios e a idolatria referente a um estado futuro põem-se em relação com esse culto de Osíris. Certo? Identificavam a Osíris como o sol. O culto do sol foi a forma primitiva da religião egípcia ou pré-egípcias. Então veja, o culto do sol, nós temos aqui Apis, que é Osíris, que é esposo de Ísis. Presta atenção. Ele é o Deus Sol, que é o mesmo bezerro de ouro. Aquele bezerro de ouro que eles construíram era um bezerro louvando ao sol. Tanto é que aquele bezerro era colocado no domingo de manhã, e quando o sol saía, brilhava no bezerro, e o bezerro ficava como se estivesse pegando fogo de ouro, porque o bezerro era de ouro. Mas isso era no domingo de manhã. E o dia do sol qual é? Então, o domingo é um dia que eles louvavam o bezerro de ouro, que louvavam a Osíris e que Jezabel levantou. O que Jezabel levantou lá em Israel? Jezabel levantou um altar
em homenagem ao sol. Quando é que esse altar era aberto para o povo fazer os cultos? Aos domingos. Quem foi que criou o sábado? O Filho de Deus. Quem foi que inventou que o domingo poderia se descansar nele como santidade? Constantino. Agora vamos começar aqui a definir. Constantino, imperador romano pagão, disse no terceiro período da história, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Ele disse em Pérgamo, no período de Pérgamo, porque ele estava em Roma. Ele disse o quê? Que todo mundo vai descansar no dia de domingo. Muito bem. Isso aqui foi antes. E agora, nesse período, o que aconteceu? Aconteceu um levantamento de uma doutrina que a Bíblia exemplificou como a doutrina de Jezabel. O que Jezabel fez? Levantou um altar para ser adorado o sol, trouxe costumes pagãos e trouxe também o quê? Indumentária, um estilo de vida diferente daquele estilo que a vida quer, que a Bíblia diz. Junto com isso vem isso. Agora, tudo isso que a gente viu até agora é para ver só 2 versículos. Nós estamos em Jezabel, para Apocalipse 3, versículo 19. Vai descansar, né? Tudo isso foi só para mostrar o quê? Mostrar exatamente que Jezabel, ela trouxe uma forma de adoração diferente. O primeiro anjo do Apocalipse 14 diz o quê? Calma aí, né, por favor. Apocalipse 14, versos 8. O que ele trouxe? Apocalipse 14, verso 6, 7, 8, como é? Dizendo, temei, aqui. Porque o Apocalipse 14 só é a mensagem dos 3 anjos, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu. E adorai o quê? O primeiro anjo, ele diz para a gente adorar. Lá, em Apocalipse, está dizendo que Jezabel fez uma adoração. O primeiro anjo fala para a gente adorar o nosso Criador. Jezabel adorou ao impostor. O Criador fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. E no 7º dia, descansou e abençoou o dia de sábado. E o impostor, ele não tem o dia de sábado como um dia santo, mas ele tem exatamente o dia do sol. E olhe o que Deus fala para aqueles que adoram o Sunday. Deuteronômio 17. Olha o que Deus fala para os que adoram o domingo. Olha para o que Deus fala para Constantino, quando Constantino lançou a lei, o decreto dominical universal no Velho Mundo. Deuteronômio 17. O que tenha ido servido a outros deuses, adorando-os a eles, ou ao sol, à lua, ou a qualquer astro do céu, o que Deus vai fazer? Lá no final, Deus fala que tirará, versículo 7, tirará o mal do meio de seu povo. Então, já desde a época de Moisés, que o homem adorava o sol. Se o homem não adorasse o sol, aqui em Deuteronômio, quem escreveu Deuteronômio foi Moisés, Deus não precisava falar.
Mas como o homem adorava o sol desde o Egito, Deus colocou que quem adora ao sol é pagão. E nós temos o quê? Nós temos uma doutrina pagã entrando dentro da igreja. Aos poucos a doutrina pagã foi entrando. No ano 100 veio aquela doutrina dizendo que tudo estava liberado. Lá para o ano 300 veio a doutrina de Balaão, que era melhor para a igreja crescer se fizéssemos acordos com não cristãos. Depois o que aconteceu? Satanás colocou seu trono dentro. Tentou abolir o sábado da cabeça dos humanos. Quando Constantino, imperador de Roma, decretou o decreto dominical, Satanás estava querendo apagar o sábado. E logo na sequência, logo depois de Pérgamo, assim que o decreto dominical saiu, o que ele fez? Ele trouxe a doutrina de Jezabel, ou seja, ele construiu o altar dentro da igreja. Como? Vem aqui. Eu sou Jezabel, sou pagão e estou trazendo para cá um novo altar, uma nova igreja. E essa igreja agora vai adorar Baal. Ela vai ser aberta aos domingos de manhã. Porque aqui é uma igreja que adora o sol. Então nós vamos no dia do sol, no domingo, celebrar o culto para esse Deus. Só que nós acreditamos numa divindade, numa mulher, que é a mãe de todos os deuses, a grande mãe da igreja. E ela vem mudando de nome. Só está mudando de nome, cada período tem um nome. Certo? Só que é o seguinte, ele agora é o Filho de Deus, tá? Ele é o Filho de Deus e ele vai fazer o quê? Ele agora vai ser o regente, ele é que vai tomar conta desse templo que eu estou construindo. Jezabel não construiu um altar? Então esse altar ele tem que ter um príncipe para sentar nesse altar. E esse príncipe que Jezabel quis apontar foi o Filho de Deus. E sabe quando é que surgiu esse apagamento? Alguém está aí? Sabe quando foi que surgiu? Esse título de Galho, Filho de Deus? Tiatira, do ano 578 até o ano 1798. Olha, estamos chegando pertinho já de nós. Gente, olha o que nós temos. Primeiro, segundo, terceiro, o quarto, quinto, sexto e sétimo. Gente, a gente tem o quarto período, que é Tiatira, no meio da história. Quem é que está no meio? Quem está no meio é média. Que idade é essa? A Idade Média, gente. A Idade Média. A idade da escuridão. Que quem é que mandava? O vigário Filho de Deus, de que cidade? Qual era o último império lá que nós estávamos? Estávamos na transição de Roma para os 10 reinos. Se lembra? Então as coisas estão batendo. Esse vigário Filho de Deus é um nome latim que foi usado pela primeira vez em Lá no carro. 1006 é a nossa era. Se não me engano, é 1006. No ano 1006, pela primeira vez, foi usado esse título. Vigário Filho de Deus. Só que em latim, Vigário Filii Dei. Certo? Lembre-se desse nome, porque esse nome a gente vai começar a trabalhar com ele agora. Vicarius Filii Dei. Certo? Vigário Filho de Deus. É o título oficial de Roma papal. Roma hoje é pagã ou é papal? Roma hoje é papal. Não é isso? Roma hoje tem uma liderança dentro de um sistema não imperial, não monárquico, não presidencial, mas sim pelo papado. Muito bem. E agora bate, a primeira vez que apareceu alguém querendo ter esse nome Filho de Deus foi no período de Tiatira. Porque Tiatira foi de que ano? 338 a 1798. E quando foi esse ano? Mais ou menos no ano 1000. Em que época? Na Idade Média. E a Idade Média que período que é? O quarto período de Tiatira. O que estava sendo construído aqui? O que estava sendo construído aí era a imposição definitivamente
do sábado para o domingo. E quando você esquece do sábado, você esquece do criar. E quando você enobrece a santidade de qualquer outro dia da semana, que hoje só nos interessa sexta, sábado e domingo. Por quê? Porque sexta quem considera santo? Muçulmano. Sábado, judeus e todos os outros sabatistas. E domingo, os cristãos modernos, católicos e protestantes. Então só tem saída para algum desse dia. Ou é sábado, como a Bíblia está dizendo, ou é sexta, como os muçulmanos dizem, ou é domingo, como os romanos dizem. A Bíblia está dizendo que é sábado. E a história agora está confirmando para nós que o domingo sempre foi adorado pelos egípcios, que era pagão. E depois o domingo foi adorado também dentro do povo de Deus. Quem foi que trouxe? Davi? Não. Salomão? Não. Jeroboão? Não. Reboão? Não. Acabe. Por intermédio de quem? De sua esposa. Era Acabe que era o errado? Não, era Jezabel. Só que qual era o erro de Acabe? Falta de personalidade. Ele ia pelo que o outro falava. Quem era o outro? A mulher, Jezabel. Acabe guardava o sábado, Jezabel guardava o domingo. Aí ele estava dividido. Ele ia sábado lá na igreja para fazer o quê? O acordo com os profetas dele. Ele ia domingo lá na igreja para quê? Para ter o pedaço de costela garantido, que era aquilo que ele queria. Então, o que nós vemos nesse quarto período? O que nós vimos nesse quarto período? Que realmente, mais uma vez, o grande Deus Sol começa a imperar dentro da igreja, porque até então ele estava fora da igreja. Aí ele passou para servir o Sinai. Assis, ele saiu, né? Foi. Vocês estão vendo que quem está acompanhando que não há contradição, que o nosso estudo foi em cima da pregação do primeiro anjo, e agora já com quase 2, 3 meses de estudo, a gente voltou para o primeiro anjo, que o primeiro anjo chama para adorar o Criador, e agora Jezabel está mandando adorar o impostor. E a gente vai terminar te atirando no próximo sábado, né? Porque ainda falta aí um bocado de tempo. A gente hoje só mostrou como foi que Jezabel fez. Nós lemos no Velho Testamento que Jezabel levantou um altar para Baal. Agora, como é que foi esse altar? Esse altar, ele culminou num altar parecido com Betsemane. Que Jeremias, depois de que Jezabel morreu, Jeremias falou, olha, isso aqui foi fruto de Jezabel. E nós vamos para a Babilônia por causa disso. Presta atenção. Jezabel colocou aqui, mas foi ter as consequências lá na frente. Porque Jezabel, ela estava só colocando, e a apostasia culminou até que Nabucodonosor apareceu e foi lá e destruiu o povo. Para que o povo de Deus foi destruído? Para que o povo abrisse o olho e reconhecesse o sábado como dia santo, e não domingo. Daí outra evidência de que o culto que Jezabel fazia era para o domingo. Por quê? Porque senão a Bíblia não havia referido que Betsemane era casa de culto ao sol. Jeremias, quando citou e foi no Egito ver, Jeremias, ele foi depois de Jezabel. Ele estava numa consequência, que quem tinha posto era Jezabel. Jezabel que trouxe a ideia dominical para dentro da igreja. E quando Jeremias surgiu, Jeremias falou, gente, não é domingo não. Jeremias foi até o Egito. Ver o quê? Porque lá no Egito eram os primeiros adoradores do sol. Quem? O bezerro de ouro. Antes, o Egito não tinha um templo como Jezabel construiu, mas o Egito tinha um bezerro de ouro. E como é que o bezerro de ouro era cultivado? Era cultuado no domingo de manhã, colocava no pátio, o sol saía, resplandecia lá para o bezerro e todo mundo curvava perante o bezerro. O povo, o bezerro e o sol. Olha lá, o sol, o bezerro
e o povo curvado. E o que Deus pedia para o povo fazer lá no Egito no dia de sábado? O sol vai nascer lá? Vai. Então fiquem de costa do sol e olhem para o céu, para o Deus invisível, no sábado de manhã. E no domingo de manhã, o que é que os pagãos egípcios faziam? Ao contrário, olhavam para o céu, colocavam o bezerro entre o sol e eles, e aí adoravam o bezerro. Só que o bezerro estava, na verdade, era sendo reencarnado por Osíris, porque Osíris era o grande Deus Sol. Quando o sol saía, era como se a energia de Osíris, que já tinha morrido, estava entrando no bezerro de ouro. E o bezerro de ouro pegava aquela forma bonita que era o ouro, brilhado pelo sol. Se nós compreendermos, se os jovens aqui compreenderem a adoração ao sol desde o Egito, vai compreender a entrada do culto do sol na igreja cristã. Quando você passa aquele polidor, tá? 19. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Engraçado, né? Que muitas vezes na experiência cristã daquele que larga o primeiro amor, é que quando você volta ao primeiro amor, você volta com mais intensidade de quando você tinha descoberto ele pela primeira vez. 20. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Se lembra daquela mulher que a gente estudou no Apocalipse capítulo 12? A mulher vestida de sol, que tinha a lua nos seus pés, que tinha uma coroa de 12 estrelas, que estava grávida de um filho homem, sendo perseguida pelo dragão, a antiga serpente. Esse filho nasceu, a serpente deu o bote, o dragão deu o bote em cima desse filho, ele foi arrebatado para o céu, junto com o trono de Deus, e depois o dragão, no capítulo 12 do Apocalipse, vai perseguir o restante dessa mulher virgem, branca, com vestido da cor do sol. Então, no Apocalipse capítulo 12, tem uma mulher vestida com roupas puras, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa debaixo, ou uma coroa de 12 estrelas. Os filhos dessa mulher, os restantes dela, é que serão perseguidos pelo dragão. Quem são os restantes dessa mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus, porque o testemunho de Jesus é o dom de profecia, é um povo que tem profecia dentro da mente, dentro dos lábios, porque o Espírito Santo vai fortalecendo e corrigindo, porque sem profecia nós iremos nos corromper. Então, aqui em Apocalipse capítulo 3, 2, aparece uma mulher, só que essa mulher, ela é definida, ela tem um nome, chama-se Jezabel. Não é aquela mulher do Apocalipse 12, porque aquela mulher do Apocalipse 12, mesmo não tendo nome, nós sabemos que ela tem uma roupa que cor branca, ela tem a lua nos seus pés, e ela tem uma coroa de 12 estrelas. Jezabel não teve coroa de 12 estrelas, e Jezabel nunca vestiu de branco. Nós vamos ver que roupa que Jezabel vestia. Então, lembre-se que Apocalipse capítulo 17 tem uma outra mulher montada na besta fera do Apocalipse. Agora, essa mulher é que nós temos que ver se parece com a Jezabel do Apocalipse capítulo 2. Então, o Apocalipse, o quarto período da história cristã, traz um marco dentro dele, que é uma mulher. Mas nós sabemos que no Apocalipse tem duas mulheres, uma pura e a outra prostituída. Uma no capítulo 12 e a outra no capítulo 17. E nós temos que ver com qual que Jezabel parece, se com a do capítulo 12 ou se com a do capítulo 17. Vamos seguir no versículo 21 do capítulo 2 de Apocalipse. E dei-lhe tempo para que Jezabel se arrependesse, e ela não quer arrepender-se de sua prostituição. 22. Eis que laço num leito de dores e uma grande tribulação os que cometem adultério com ela, e se não se arrependem das obras dela, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins, os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas
Mas a salvação não é pela fé. O mundo protestante, neopentecostal, eles não ensinam que a salvação não é pela fé, e agora está dizendo que nós receberemos o nosso galardão de acordo com as obras. 24. Digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira. Quais? Uma classe está com Jezabel. A classe que não está com Jezabel é o demais. Tá? Vocês têm que ter essa definição gramatical. Quem é a outra classe sem ser os demais? Os de Jezabel. E quem são os demais aqui? Quem não é de Jezabel. Então vamos lá. Olha, 24. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm essa doutrina de Jezabel, que não conheceram as chamadas profundezas de Satanás, e que outra carga vos não porém. Mas os que tendes, retendo até o que venha, até que eu venha. Ao que vencer, ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as ações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as de modo que são quebrados os vasos de oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nome da igreja. Nome da quarta igreja, Tiatira. Nome da primeira, Éfeso. Nome da segunda, Esmirna. Nome da terceira, Pérgamo. O que significa a primeira? Éfeso, desejável. A segunda, Esmirna, cheiro de mirra, cheiro suave. Pérgamo, elevação alta, porque a cidade de Pérgamo ficava no morro. E o que significa agora Tiatira? Sacrifício de contrição. Sacrifício de contrição. Muitas pessoas tiveram que fazer sacrifícios, porque Tiatira significa isso. Vamos para Apocalipse 1. Apocalipse 1:10. Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta. 11. Que dizia, olha o que a voz dizia. 12. Voltei para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candeeiros de ouro. 13. No meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do... Como é que esse filho do homem estava vestido? Com roupas largas, cingido à altura do peito, um cinto de ouro. Cabeça e cabelos, brancos como a lã. Olhos como chama de fogo. E os seus pés, no versículo 15, semelhantes a latão reluzente. Agora veja, que lá no versículo 18, quem é que tem olhos na chama de fogo? O filho de... Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Quem é que tem olhos como chama de fogo? Filho de Deus. Quem é que tem pés semelhante a cobre polido, a latão reluzente? Filho de Deus. Mas no capítulo 1 desse mesmo Apocalipse, João viu o Filho do Homem andando entre 7 candeeiros e 7 estrelas, não é isso? E ele tinha o quê? A mesma descrição de partes do corpo como tem esse. Veja que no capítulo 1, João define esse homem com cabelo de neve, olhos de fogo, cinto de ouro, latão reluzente. E se você continuar lá no 1, tu vai ver que da boca dele sai uma espada. Esse filho do homem é o filho de Deus, porque no capítulo 1 não tinha definido quem ele era, só tinha falado filho do homem. Mas no capítulo 2, versículo 18, esse filho do homem, essa pessoa que era toda branca, que sai fogo, que sai espada, esse é o filho de Deus. Então ele é Jesus. Veja que no Apocalipse, o único versículo que tem definido filho de Deus é em Tiatira, é aí. Acho que vocês não perceberam a dimensão do que a gente quis dizer. Olha. A única parte do Apocalipse que tem definido Jesus como filho de Deus é nesse versículo, Apocalipse 2, 18. Por quê? Porque aí ele
porque aí ele definiu esse homem como filho de Deus.